Boa tarde, pessoal. Aqui é o Christian da Kinetec. Estamos com a Kelly. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Christian. Tudo bem, pessoal? Mais uma sexta-feira de live. Bem-vindos. Estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Por quem não conhece o nosso canal do YouTube, né, nós iremos disponibilizar a live no nosso canal do YouTube. Lá tem todas as lives que já fizemos com a Kelly, com o Guilherme, com os demais convidados, sobre a baropodometria, sobre a biomecânica do esporte, sobre análise de marcha. Então tem já um bom conteúdo para aproveitar no nosso canal YouTube. Vai lá, Kinetec Tecnologia Biomecânica, e te inscreve no canal do YouTube para receber a notificação de quando está saindo conteúdo novo, né? Então, todo mundo está ouvindo bem? Tem já gente que está ao vivo, Albana lá, ok? Dani está acompanhando as mensagens para nós. Quem quiser comentar ou participar durante a live, fica à vontade. Ok, então, Kelly, hoje temos um assunto sempre relacionado à baropodometria, mas qual é a temática hoje, Kelly? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o método de avaliação para que a gente tenha maior assertividade na leitura dos nossos dados com baropodometria. Essa também é uma questão que veio dos nossos colegas, dos clientes aqui da empresa, com quem a gente contata, sempre com quem a gente fala, porque a leitura dos dados, interpretar os dados da baropodometria e correlacionar eles no nosso dia a dia é uma questão bem que sempre gera dúvidas, tá? Então eu trouxe esse assunto, esse tema para a gente conversar hoje. Eu preciso que vocês sinalizem se o som tá bom, se vocês estão ouvindo, para que a gente possa realmente começar nossa aula, tá? Avisem aí como é que tá o som, como é que tá a imagem, se vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem, a gente vai começar. Eu vou aproveitar a oportunidade também, Christian, porque ontem a gente teve a nossa grande aula de baropodometria, que foi realizada quinta-feira ontem, às 20 horas, em que a gente teve um tempo maior para conversar e discutir sobre baropodometria. A gente teve uma participação grande, então se alguém está aí e esteve com a gente ontem, sinaliza também. Ontem nós tivemos algumas questões, eu aproveito também para pedir desculpas para quem estava com a gente, que nós tivemos um problema na transmissão, caiu o nosso link, mas a gente conseguiu retornar e responder todos os questionamentos e ouvir todos os colegas, tanto nas perguntas, quanto nas colaborações que vocês fizeram. Então, um público bem grande ficou com a gente até o final, a gente ficou até as 10h30 da noite conversando sobre baropodometria, porque sempre tem várias questões a discutir. Então, é sempre bom quando a gente tem um espaço para poder conversar e ter essa troca, que é bem legal, tá? Como eu falei para vocês, ontem a gente falou, a nossa aula foi como acertar 99% da tua avaliação com baropodometria, porque eu, nesse período em que eu estudo e trabalho com baropodometria, eu desenvolvi um método, que foi o que eu passei ontem muito claro, muito detalhadamente para todos os colegas, para que a gente chegue na avaliação com baropodometria, no momento em que a gente coloca o paciente em cima da plataforma e a gente entende o que está acontecendo ali. Tu não precisa ficar com dúvidas, porque isso é um processo. O momento da avaliação de pressão, das pressões plantares estáticas e dinâmicas, tem que ter um processo anterior para que a gente possa identificar o que está acontecendo ali, e tem que ter um processo posterior para que tu consiga correlacionar aqueles achados ali com o que o teu paciente apresenta, com a alteração que o teu paciente apresenta, tá? Para que a gente, para facilitar isso para mim, que é o que eu passo hoje para os colegas, eu desenvolvi um passo a passo, que
nos dá mais clareza de como desenvolver, percorrer esse caminho e como deixar isso mais fácil. Por quê? A baropodometria é um sistema ótimo. Eu avalio que a baropodometria para avaliação clínica é um sistema ótimo. Ele nos dá avaliações muito precisas e nos mostram o caminho a seguir, a decisão a tomar, mas não basta tu ter um baropodômetro, tu fazer um investimento, né, no sistema e tu não te aprimorar nisso. A nossa ideia é que vocês possam ser especialista no que vocês estão fazendo, que vocês possam extrair desse baropodômetro todo o potencial dele, porque ele tem um potencial enorme, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu faço, para que vocês tenham uma ideia do que é esse método para chegar numa avaliação, para chegar na avaliação da baropodometria, no final da tua avaliação e entender tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo com o teu paciente, tá? Eu sempre digo uma coisa também, que se a gente segue um método, se a gente segue uma linha sempre, isso se torna fácil pra gente, porque tu repete um método, tu consegue corrigir eventuais falhas que tu faz nessa avaliação, mas se tu manter um padrão avaliativo, isso vai ser fácil para ti. No início, talvez tu tenha dificuldade de seguir uma linha de avaliativa, mas com o tempo, isso vai facilitar a tua avaliação, tá? Quanto mais tu repete um processo, mais fácil isso se torna para ti. Então, se tu manter um padrão avaliativo, isso vai ser fácil para ti, tá? Então, essa é uma dica que eu sempre dou. Mantenha um padrão de avaliação, que quando tu estiveres com o teu paciente, a avaliação vai ser rápida e precisa, tá? Bom, o primeiro ponto do meu método de avaliação começa pela base da fisioterapia ou da avaliação do educador físico, que é a anamnese. A anamnese é um processo bem básico. É aquele processo de conversa com o paciente, porque é importante que tu entenda o que está acontecendo com o teu paciente. Porque a gente já falou isso em lives anteriores e hoje a gente vai juntar tudo para conseguir costurar esse processo todo, tá? O teu paciente chega com uma queixa no teu consultório e tu tenta entender o que está acontecendo nesse momento, mas é importante que tu entenda todo o processo anterior, tudo que trouxe, por exemplo, o Christian no meu consultório. Por que ele veio aqui? O que aconteceu semana passada, mês passado? Por que essa lesão hoje está dessa forma? E isso só tem uma maneira, gente, é ouvir o teu paciente, conversar com ele, e não é uma conversa banal. Tu tem que saber orientar essa conversa para extrair isso dele, para que ele te diga qual é a real condição dele, antes dele ter chegado aqui no teu consultório, tá? Então a anamnese é uma coisa básica, mas é fundamental para que quando eu coloque o Christian em cima do meu baropodômetro, e eu entenda por que aquilo ali está acontecendo, tá? Segundo passo, orientação do paciente. Eu preciso orientar ele sobre o que eu estou fazendo, sobre o que vai acontecer com ele ao longo do nosso tratamento, tá? A comunicação com o paciente é fundamental nesse processo. Avaliação global. Terceiro ponto. A avaliação, a gente tem diversas maneiras de realizar a avaliação na nossa clínica, tá? A gente tem diversos questionários de todas as áreas, a gente tem diversos testes funcionais em todas as áreas que a gente trata, sejam elas fisioterapia neurofuncional, traumato-ortopédica, todas as áreas têm vários testes. Testes que a gente tem que lançar mão para que no momento da avaliação com a baropodometria eu tenha
consiga fechar um raciocínio clínico. Então, a baropodometria nos traz o que está acontecendo nesse momento com o paciente, mas eu preciso saber por que é que aquilo está acontecendo. Eu acredito que na live passada a gente falou sobre isso, não é, Cristian? Uhum. Que a gente falou sobre uma alteração que o baropodômetro nos mostra, uma alteração de pressão plantar, e que a real lesão estaria lá no quadril do teu paciente. E que se tu não fizer um teste avaliativo, um teste funcional para ver como é que essa pelve está realmente se comportando no dia a dia, durante a marcha, na funcionalidade, sentar e levantar, como é que essa pelve se comporta, tu não vai entender por que é que aquele erro pressórico está acontecendo. Porque se tu ficar focado na falha da pressão, que é o que o baropodômetro nos dá, por quê? Os pés, eles sofrem muito com qualquer alteração postural que a gente tenha. Qualquer alteração postural é certo que vai refletir na má distribuição pressórica, tá? Ou da estática, ou da dinâmica, ou das duas, né? Então, é importante que tu faça a avaliação estática e dinâmica, sempre faça 2 avaliações para te entender o que está acontecendo em postura ortostática e para te entender o que está acontecendo durante a marcha dele, tá? E os testes avaliativos e os testes funcionais, porque se tu não entenderes o que está acontecendo com o teu paciente, toda a musculatura envolvida nessa falha que a gente está apresentando, que é um erro pressórico na plataforma de barometria, tu não vai conseguir fazer correlação. E aí é a falha que muitos colegas nos relataram. Eu não consigo fazer uma correlação depressão em hálux ou em metatarso com o que está acontecendo com o paciente. Porque tu tem que entender o que está trazendo essa pressão para anterior. Tu precisa entender que musculatura é que está envolvida, quais são as cadeias musculares que estão realizando isso, que estão fazendo essa falha, tá? Então, eu digo para vocês assim, que o baropodômetro é fundamental na minha avaliação clínica, mas eu não deixo de utilizar nenhum dos testes envolvidos nessa lesão, tá? Faça avaliação postural, olhe como é que está a postura, como é que estão os desequilíbrios musculares. Muitas vezes, o que a gente encontra nos pacientes, isso também é uma dica, não é uma falha muscular, ele não tem uma musculatura fraca, né, ou forte demais, é só uma sincronia muscular que está errada e que a gente pode resolver rapidamente se a gente conseguir identificar esse erro, essa falha da sincronia agonista-antagonista, de toda a musculatura ali envolvida nessa lesão que a gente está buscando, tá? Isso, eu já adiantei, isso é uma atenção à biomecânica. Então, eu acredito que a biomecânica tem que estar sempre presente em qualquer processo que a gente vai avaliar. A gente tem que ter claro que musculatura está envolvida, que ação ela faz e por que aquilo está acontecendo no paciente. É um déficit muscular? Uma falha, uma flacidez muscular? Tá? E isso é biomecânica. Qualquer processo que a gente vai avaliar de disfunção é biomecânica. A gente recebe, mandam casos, está acontecendo, sei lá, a pressão macia, ou também de outros sistemas, olha aqui o pico que está dando neste ângulo, etc. Daí a gente pede, né, também na ajuda do vídeo, sempre, né, porque qual é a queixa do cliente, né, tem que ter esta visão global dos aspectos biomecânicos, dos aspectos visuais, dos aspectos também da anamnese que foi feita, né, para começar a raciocinar. Mas muitas vezes, né, é justamente olhar, olha, está acontecendo lá um detalhe, aqui um outro detalhe, aqui um outro detalhe, tá?
e a resposta pressória acontece desta forma, a resposta da pele acontece desta forma, e é ali que começa o raciocínio, né? Sim. Muitas vezes já tivemos casos que mandaram para nós diretamente o plantigrama. O que eu faço? Sim. Ok, fala do resto das coisas então, né? Porque vamos ver se conseguimos dar uma luz. Bem lembrado, Christian. Muitas vezes a gente recebe o plantigrama, o exame da baropodometria. Nos dá uma ajuda, me dá uma ajuda sobre esse plantigrama desse paciente. Ok, eu te dou uma ajuda, mas eu preciso entender o que está acontecendo com o paciente. Sim. A gente não vai conseguir fazer uma correlação, que é a grande dúvida dos colegas, se eu não tiver uma filmagem do paciente caminhando, se eu não tiver uma avaliação postural do paciente, se eu não tiver a queixa do paciente. Sim. Entende que o baropodômetro nos dá a precisão do que está acontecendo. Mas correlacionar esses dados, a gente tem que fazer esse caminho inverso, né? Sim. Avaliar o paciente de baixo para cima e entender o que está acontecendo. Exato. E tem que ter conhecimento da biomecânica geral, a parte postural, da dinâmica da bate, dinâmica da corrida que seja, né? Falamos dos saltos também. Agora o Guilherme introduziu muito fantástico ali com os saltos também, toda a parte visual que ele trouxe, que é bem interessante, ainda ter a parte de dados. Mas é isso aí, né? É ter um conhecimento forte de tudo, ou seja, a dinâmica está relacionada à marcha. Tu sabe como é que é o comportamento de uma marcha, o esperado, ou se a marcha está tendo uma alteração, o que é compensação, o que está né, a causa desta compensação, etc. Né? Porque com o bar nós temos a resposta final, lá no baixo, tá? Mas tem que ter essa visão global, né? Claro que sim. E por isso que a gente fala em tu te especializar em uma área, em que tu vai conseguir estudar mais sobre ela, em que tu vai ter mais conhecimento nesse caso. Exatamente. Então, e depois de tudo isso, da gente conseguir entender isso, fazer essa correlação, né? Compreender a biomecânica do paciente, a gente precisa explicar para ele. Explicar para ele entra numa outra parte, que é ganhar confiança, que a gente também já falou nas nossas lives. Ter a confiança do paciente. Trazer o paciente para ti, para que ele aceite o teu tratamento, para que ele se mantenha na proposta que tu está fazendo para ele. Tu explicar para ele por que é que ele subiu nessa plataforma, qual foi o motivo dele ter feito isso, qual foi o motivo dele ter investido nessa avaliação, né, investido tempo e dinheiro nessa avaliação. Tu tem que ter essa clareza de que tu tem que entrar no modo de falar do teu paciente, tu tem que falar de uma forma mais compreensível para ele, da forma que ele compreenda melhor, para que ele aceite o que tu está falando, entenda o que tu está falando e concorde com o tratamento. Porque o abandono de tratamento em fisioterapia é bastante alto. A maioria das pessoas considera um tratamento fisioterapêutico chato, não dá seguimento ao tratamento. E para que a gente consiga comprovar o quanto bom foi o nosso tratamento, a gente precisa avaliar. A baropodometria também nos dá essa oportunidade de fazer uma avaliação pré e uma avaliação pós e ter um documento para mostrar para o teu paciente o quanto foi a melhora dele. Mas, para isso, a gente precisa manter o nosso paciente durante todo o tratamento comprometido com o tratamento dele, tá? E isso a gente faz quando a gente tem a confiança do paciente, quando ele confia na gente e quando ele entende o que é que está acontecendo ali, para que ele possa terminar esse tratamento satisfeito, porque um cliente satisfeito sempre traz outros clientes, tá? Ou ele volta quando ele tiver algum outro problema, ele vai voltar para ti, porque ele sabe da tua competência e que tu consegue comprovar para ele o que tu faz, tá? Então, a minha lista de dicas, o que eu sigo para manter um padrão é fazer uma anamnese, orientar bem o paciente, fazer uma avaliação global, dentro da avaliação global tem uma outra coisa, manter o rigor das tuas avaliações.
manter um padrão avaliativo, tanto com a baropodometria quanto com os outros testes, né? Manter sempre um rigor metodológico, eu digo. Avaliar sempre da mesma forma. Assim tu vai saber que a primeira avaliação que tu fez com ele está igual à segunda. E toda a diferença que tem ali é a melhora que tu teve. É a melhora, o ganho que tu proporcionou para o teu paciente. Tá? Então, atenção à biomecânica, explicar para o paciente, para que ele esteja com a gente, para que ele esteja comprometido, e relatar tudo que a gente viu com critérios. Por quê? Porque além do que a gente vai ler, além de nós que vamos ler o nosso próprio laudo, tu vai entregar para o teu paciente um laudo fisioterapêutico, um laudo cinético funcional, e ele vai eventualmente compartilhar com outros colegas. E eu devo escrever de uma maneira em que todo mundo entenda. Porque se o meu paciente sai do meu consultório, da minha clínica de fisioterapia, com um laudo meu, um laudo baropodométrico, com todas as correlações, e ele quer consultar um médico, ele vai levar lá pro Dr. Christian o laudo que tu fez. E tu precisa descrever detalhadamente o que tu viu. Por quê? Além de tu ter um documento, que é uma base para o profissional que está trabalhando, tu ter documentado o que tu fez, ele também vai compartilhar com outras pessoas. Então, a dica no relato dos dados, a dica que eu dou em relatar os dados, é que tu mantenha também uma ordem, mantenha um padrão, para que tu tenha clareza do que tu viu, do que está acontecendo, tu manter sempre esse padrão. O que está lá no baropodômetro, eu, por exemplo, escrevo na avaliação estática, alteração pressórica por motivo tal, tá? E depois dinâmica, e eu consigo correlacionar esses dados. Mas a gente tem que seguir um padrão, o que facilita muito a nossa vida, tá? Um laudo com padrão. Uma coisa que a gente já discutiu em lives anteriores também. Dani, nós temos perguntas? Não, por enquanto não. Estamos com muito definido. Tá. Se tiverem perguntas, dúvidas ou questionamentos, vocês podem colocar ali que a gente vai respondendo, tá? Para vocês entenderem melhor e correlacionar esses dados com a baropodometria, para que vocês possam entender melhor e para que a gente pudesse responder melhor todos os questionamentos dos colegas, a gente lançou um curso de baropodometria, que foi, a primeira turma já ocorreu, foi um sucesso, a gente lotou a turma, ainda fizemos aulas ao vivo, respondemos a todos os colegas que questionaram, foi muito interessante, Christian, porque a gente traz, os colegas trazem mais dúvidas em que a gente pode compartilhar, e que futuramente aquele padrão que o paciente trouxe, né, aquele erro, aquela falha biomecânica que o paciente trouxe, futuramente pode ser o teu. Então, a gente conseguiu compartilhar muitas dúvidas e muitos questionamentos nas nossas aulas da turma passada. E esse curso a gente reabriu ontem. Sim. Ontem, quinta-feira, a gente reabriu as vagas para uma segunda turma desse curso, que foram abertas depois da aula de ontem, que é o curso de baropodometria clínica. E ele vai ficar com as vagas abertas até terça-feira que vem, dia 18, porque a gente trabalha com turma fechada. Então, abriu ontem e vai fechar terça-feira o curso de baropodometria clínica. As inscrições encerram porque a gente tem esse sistema de trabalho com o curso, que são turmas fechadas. A gente limita o número, porque a gente faz aulas ao vivo, para que a gente tenha essa troca, para que a gente consiga responder os questionamentos dos colegas. Então, vai encerrar, as vagas vão encerrar semana que vem, tá? Tem uma série de aulas disponibilizadas, que vão ser disponibilizadas, mas depois dentro vai ter um webinar específico
para tirar dúvidas e eventualmente discutir casos, né? Isso que foi muito, muito, muito legal desta última turma que fizemos, né? Teve bastante gente enviando casos, discutindo detalhes sobre exames, foi muito, muito legal. Então, o curso funciona desta forma. Você vai ter acesso a estas aulas online, vão entrar em assuntos clínicos muito bem detalhados, todos bem preparados sobre a literatura, né? E, enfim, vai ter também, depois de um tempo que a turma já acessou e fez algumas aulas, vai ter um webinário de discussão de casos, discussão de dúvidas, etc. Este formato que a gente está fazendo, né, foi muito bom, deu um bom proveito do curso, né, porque o curso online tem esta coisa que às vezes o pessoal fica ali na dúvida, etc., mas ter a turma que participa do webinário é uma coisa que dá um proveito muito bom, né? Então, o pessoal está aberto, né? Está aberto. Isso aí. Vale a pena para vocês começar a aprimorar. Quem já usa para o podômetro, sem dúvida, vai ter um conteúdo de bom proveito, porque é um trabalho de busca de literatura, de interpretação, de simplificação, né? Que a Kelly fez, demorou um bom tempo para montar o curso, tá? É um curso muito bem preparado nesse sentido para quem já usa para o podômetro. Por quem não usa ainda para o podômetro, é um curso que abre a visão da instrumentação, abre a visão do potencial do mundo para a podometria. Então, vale a pena por quem é iniciante, mas também porque já é profissional, porque já está usando o sistema. É isso aí, Christian. O curso está com 6 módulos, onde a gente trouxe muita literatura nacional e internacional sobre baropodometria, como correlacionar os dados, os testes avaliativos que são possíveis de colaborar com a gente sobre esses dados, como montar um laudo fisioterapêutico. Então, tem várias aulas explicando toda a temática do baropodômetro, desde o básico até o final. No último módulo, eu ainda trouxe algumas literaturas que indicam formas de tratamento, tudo relatado pela literatura, orientações de tratamentos sobre algumas patologias mais comuns que a gente encontra, tá? E esse curso, ele foi lançado ontem, e para quem estava na nossa aula ontem, tinha um bônus que era o desconto. A clínica Física de quando você é web, né? Foi ontem. Ah, sim, foi ontem. Mas a gente também vai disponibilizar. Bom, como eu estava falando, quem estava na live, na aula do webinário de ontem, tinha um bônus no curso, Christian, que era um desconto que a gente conseguiu para quem estava inscrito no curso ontem. Como nós tivemos alguns problemas na nossa transmissão, teve queda, então alguns clientes não conseguiram retornar. Então, a gente conseguiu abrir para hoje o desconto do curso. Então, quem comprar o curso até hoje, à meia-noite, vai ter o desconto que era válido somente para ontem. Então, a Dani vai colocar nos comentários o link do curso para a inscrição do curso com desconto, que a gente ainda vai abrir para vocês que estão aqui na live com a gente. Então, só quem vai ter desconto são os participantes do webinário de ontem e quem está aqui nessa live com a gente, tá? Então, é só entrar na página que a Dani vai disponibilizar nos comentários e no link, no espacinho de código promocional, você vai escrever "Quero desconto" e você vai comprar esse curso com todo esse aproveitamento metodológico e de literatura com desconto, tá? Eu quero dizer para vocês que essa é a nossa segunda turma desse curso e a gente não tem previsão de lançamento para o próximo mês, para o próximo ano, porque, como vocês podem ver, eu vou entrar em licença maternidade no próximo mês e não vou ter disponibilidade para a nova abertura. Então, eu fico 6 meses afastada e esse período é certo que a gente não terá lançamento, tá? Então, essa é uma oportunidade que vocês têm de melhorar o conhecimento de vocês, de melhorar
a avaliação, ou para quem não tem baropodômetro, de conhecer uma oportunidade nova, como aconteceu no curso passado. Nós tivemos vários alunos que não tinham baropodômetro e queriam mesmo era conhecer essa oportunidade, saber, antes de fazer o investimento, saber o que estavam comprando e qual seria a melhor maneira de utilizar isso, que é uma forma ótima de começar. Tu já começa sabendo o que tu está fazendo e como fazer isso bem feito. Então, essa é uma oportunidade ótima que vocês têm de saber, conhecer um pouco mais sobre baropodometria, depois de toda essa busca na literatura, que, como o Christian falou, que eu fiz durante todo esse tempo, e toda essa experiência que eu consigo trocar aqui com os nossos clientes e com os colegas que nos contatam, tá? Então, a Dani vai colocar nos comentários o link do curso para que vocês olhem todas as aulas, tá tudo descrito ali no link, como funciona o curso, e também o webinário de ontem, que foi 1 hora de conversa bem legal, foi uma conversa muito interessante, todas as perguntas dos colegas foram respondidas ali. A Dani vai disponibilizar também esse link para vocês, certo, Dani? Certo, ela vai mandar essa aula editada, bonitinha para vocês. Logo, logo vai chegar no e-mail. Ok, temos perguntas, temos alguém... Não temos perguntas? Só o do webinar. Mas a gente envia para ela, tá? Então ela confere lá, foi uma aula bem legal. Todos vocês que não tiveram a oportunidade de participar ontem, participem, e eu espero vocês todos para essa melhora da interpretação da biomecânica, da baropodometria, tá? Aproveitando esse curso, vamos entrar 2019 com essa oportunidade já pronta, já organizada para a gente sair da melhor forma possível. Ok, perfeito, Kelly. Muito obrigado. Pessoal, de novo, mais uma vez, né? O nosso curso online, o link vai estar ali nos comentários, como vai estar o link também do webinar de ontem. Agradeço, Kelly. Imagina, Christian, é sempre um prazer. Pessoal, é sempre um prazer estar aqui. Vocês podem a qualquer momento mandar dúvidas pelas nossas redes sociais, que é sempre um prazer responder. E depois encerramos aqui a live de hoje. Semana que vem teremos mais live. Fiquem ligados ali nas nossas mídias sociais. Vai lá também no YouTube e curtir a nossa página. Bom final de semana, pessoal. Tchau, abraço a todos.